sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e pelo Conservatório de Tatuí, excursionou com André Marques pela Argentina na divulgação do disco Rio-São Paulo, com indicação ao Grammy Latino. Participou da 7ª edição do Brazilian Day, em Estocolmo, atuando como baterista e percussionista em 6 shows. Um dos bateristas mais requisitados de São Paulo, Rodrigo Digão Braz. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Congresso, por ter aceito esse convite para vir compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência, do teu conhecimento com a gente. Você que é um baterista extremamente requisitado aqui em São Paulo, tocando aí com vários artistas, com vários músicos, intérpretes, cantores, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, prazer é meu, Adriano Carvalho. Parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz que isso tenha se iniciado pela bateria. É um instrumento que muito nos engrandece e ter pessoas que estão nesse curso online junto comigo vai ser uma troca muito bacana. Fico muito feliz, obrigado pelo convite. Rodrigo, como que foi o início da sua formação musical? Bom, eu estudei em cursos da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu sou um ex-morador do ABC, nascido e criado na mesma casa em São Bernardo do Campo, Baeta Neves. Fiz um curso inicial de violão, piano, e aí foi quando eu fiz o curso de percussão e bateria. Esse curso de percussão e bateria duraram cerca de 4, 5 meses. Posteriormente, eu estava na época de entrar no colégio, fui fazer um curso técnico, eu queria ser mecatrônico, não queria ser músico, queria ser engenheiro robótico, mas a minha mãe, por ter essa tradição com os filhos, ela de fato me obrigou a estudar música de um jeito mais formal. Foi aí que entrei na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, isso foi em 95, juntamente com o colégio. Estudei mecatrônica num colégio do ABC chamado Pentágono, e então no final do colégio eu estava também me formando na fundação. Saí do colégio, terminei, não segui a carreira de engenheiro e fui estudar em Tatuí, onde eu trabalho hoje, e faz 20 anos esse ano, eu trabalho lá desde 2001. Fui para Tatuí em 99, estudei 1 ano e meio com o Zé Carlos da Silva e acabei me formando e posteriormente trabalhando por lá. Então, academicamente, a minha formação é Fundação das Artes de São Caetano do Sul e também o Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos de Tatuí. Fiz uma graduação em pedagogia. Para mim foi uma formação bem importante, porque eu gosto muito desse universo infantil e de como a gente pode iniciar
nos alunos no ensino de música. Então, para mim foi bem importante e complementou muito essa minha área acadêmica, que sou professor, como eu disse, em Tatuí há 20 anos e antes também lecionando em outras escolas. E esse seu envolvimento com a música brasileira, como que ele aconteceu? Bom, é engraçado, né, que tem uma frase do Hermeto que fala assim, quando a gente... Quem procura, encontra, e quem encontra, se encontra. Aconteceu isso comigo. Eu, por um acaso, fiquei sabendo sobre o curso de Tatuí. Eu fui tocar com uma pianista chamada Ilka Maria, ela tocava no Altas Horas, e ela veio tocar aqui em São Bernardo. Enfim, a gente estava tocando, ela falou, estudo num conservatório, assim, 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 assado. E nesse momento, eu tinha muita convivência com um brodaço, que é irmão de som, que é o Fábio Leal. A gente é da mesma cidade, do mesmo bairro. Nessa época a gente andava muito junto, porque a gente trabalhava bastante. Ele falou, cara, fiquei sabendo de uma escola aí no interior. E eu falei, nossa, também fiquei sabendo de uma escola assim, assim, assado, que tem essa ligação com a música brasileira. Ele falou, é Tatuí. Eu falei, então é essa escola aí mesmo. Enfim, a gente foi para lá estudar e quando eu cheguei na escola, eu entendi onde era o meu lugar de fala, vamos dizer assim. Porque essa coisa de você entender as raízes do seu lugar, entender como as coisas podem melhorar a partir do entendimento de si mesmo, junto com essa coisa contemporânea da música improvisada, e isso alicerçado no jazz, foi um encontro muito feliz. E lá estava florescendo um curso, na verdade ele já era um curso bem estabelecido, mas ele teve um auge em 2003, onde eu tive a felicidade de ver isso de perto, que é esse curso da música brasileira, baseado nas tradições da nossa música, e transformados isso numa linguagem jazzística onde a improvisação e a conversa ininterrupta é o mote dessa história. Então, conhecer a música brasileira de perto, a fundo, suas manifestações, e isso é social e culturalmente, né? Não só a parte rítmica, a parte musical, mas o que ela traz no seu contexto. Foi por intermédio de Tatuí, até hoje estou por lá como professor. É uma felicidade imensa ter esse núcleo forte no interior de São Paulo, que leva essa cultura do Brasil não só para o próprio estado, para o país, mas também para o mundo, já que a gente tem um espectro grande de alunos, seja da América do Sul ou até mesmo de outros continentes, né? A gente tem bastante europeu, temos japoneses, temos americanos. Então é um núcleo muito feliz, e lá eu pude desenvolver melhor essa coisa da música brasileira e me entender também como pessoa de uma maneira muito melhor. Rodrigo, na sexta-feira a gente vai ter uma palestra com o Zé Eduardo Nazário, que ao lado, né, de outros grandes nomes como Edson Machado, Milton Banana, o próprio Ayrton Moreira, a gente pode considerar que esses caras criaram, né, as bases dessa linguagem brasileira de bateria. Pensando nessa trajetória evolutiva da bateria no Brasil, como que você se define na sua forma de tocar bateria? Nossa, você falou aqui, a câmera até pesou. São nomes realmente que desbravaram, né, essa linguagem do jazz, fazendo essa amálgama com a música brasileira de uma forma muito firme, muito enraizada dentro das características tanto de uma concepção quanto de outra, tanto quanto do jazz quanto da música brasileira. E no meio desse caminho todo, eu tenho como o meu maior ídolo, e isso eu digo com todas as letras e com uma felicidade imensa, que é o Nenê. Eu tenho essa pessoa como o meu direcionamento de som, e é o que eu de fato escolhi para tocar. Essa visão do Nenê em cima da bateria muito me apetece. E quando eu percebi isso, já era tarde, eu já era um fã condicional, e transitar por esse meio que ele vem, da pesquisa, do instrumento que traz os elementos da percussão, foi uma coisa muito feliz, e me sinto
um braço dessa bateria do Nenê, que como todos os outros que você citou, e o Zé Eduardo Nazário, que tocaram com o Hermeto Pascoal, tem essa coisa da pesquisa muito profunda dentro da música brasileira, dentro dos ritmos brasileiros, e isso também se afunila para esse instrumento bateria brasileira. Então, eu me vejo como um braço dessa linguagem do Nenê, que eu sempre falo, né? As pessoas podem ter os seus ídolos a quilômetros de distância, já falecidos, e o meu mora na rua, literalmente na rua debaixo de casa, então vivo ainda. É uma felicidade imensa poder conversar, dialogar, entender um pouco mais dele, até em convivências não musicais, né? De repente, num jantar, numa conversa mais informal, a gente entende melhor o pensamento dessa pessoa, e o Nenê é esse meu guru, vamos dizer assim. Trazendo para uma questão um pouco mais técnica em relação a isso que você comentou, Rodrigo, você conseguiria elencar algumas características técnicas na maneira de tocar a música brasileira do Nenê que você considera que são muito peculiares da maneira como ele vê essa coisa da música brasileira na bateria, algo do tipo que quando você ouve, você fala, bom, isso aqui é o Nenê tocando bateria. Perfeito. Na bateria nós temos uma curiosidade, porque a bateria em si é um instrumento que é um amontoado de percussões. Então, se a gente fosse pensar em instrumentos separados, o bumbo seria o surdo, os tons seria ali rebolo, tantã, coisas que são graves, mas que são menores. A caixa seria a malacacheta, pensando numa montagem de escola de samba. A gente poderia falar também dentro do maracatu, a caixa é a caixa, tem os meiões, a alfaia maior aqui no bumbo. Esses aglomerados de percussão, eles têm que ser estilizados para uma pessoa só tocar e fazer com que as independências desses instrumentos sejam retratados nos 4 membros dos bateristas. Então, essa característica de estilizar ritmos é própria da bateria. E o Nenê é uma pessoa que desde muito tempo conseguiu estilizar muitos ritmos. Então, ele não só tem uma característica para se tocar, mas ele tem uma estilização muito particular. Eu destaco aqui, aí falando tecnicamente, da forma com que ele toca o baião. Para quem quiser e tiver interesse, não conhece, tem uma gravação muito lendária, vamos dizer assim, do Nenê, que é o Forró Brasil, do Montreux de 79 do Hermeto, e logo na sequência, porque foi logo na sequência que ele começou a tocar com o Egberto, tem uma gravação do Louro, que é uma forma muito particular de se tocar o baião. Vamos pensar que tecnicamente o baião se configura em 2x4. O Nenê ele faz uma levada que ela precisa ter 2 compassos para se complementar a ideia da levada. E ele faz isso de uma forma muito magistral, em que ele desenvolve independências codependentes de uma com a outra, e ele dá uma liberdade e às vezes até uma forma melódica para o chimbal. Então, se a gente escutar essa levada, a gente vai saber que é uma estilização do Nenê, e ela tem elementos difíceis de serem executados, em princípio, com melodias e instrumentos que são só condutores. O chimbal, por exemplo, se a gente estiver pensando no samba, tuc, tico, tuc, tico, tuc, tico, ou no próprio baião que eu citei, tuc, tuc, tico, tuc, tuc, tico, tum. E essa levada do Nenê, ele faz uma levada mais ou menos assim, tuc, tchac, 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 taracu, tchac, 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 taracu, tchac, tchac. Isso é um baião, e o chimbal dele, por vezes, está com igual o chachado, que é o pé do chachado, tic, 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 e ele traz também aberturas e fechamentos que traz uma melodia para o chimbal. Então, se você vê essa levada do Nenê, ela tem muitos elementos técnicos, e a musicalidade é um negócio absurdo, assim. Então, você pode conferir no Louro, do Egberto Gismonti, você pode também conferir no Forró Brasil, Festival de Montreux de 79, Hermeto Pascoal. Rodrigo, e o que você considera como um pré-requisito essencial para uma pessoa que queira desenvolver essa linguagem na bateria? Como eu falei, né? A gente tem dois alicerces, 2 bases muito fortes que têm que ser respeitadas, que é a coisa da conversa ininterrupta que o jazz traz,
essa autodeclaração individual que é coletiva também, de cada um trazendo o seu momento de fala, né, que são os improvisos, mas se basear na tradição da música brasileira, através dos instrumentos de percussão e das manifestações culturais e sociais, é muito importante. Juntando essas duas coisas, aí cada músico, no caso, cada baterista, consegue desenvolver, se entender através do instrumento. Então, a gente fala que é uma autoanálise, né? Você vai se adentrando no instrumento, o instrumento vai te dando um som, você vai respirando aquilo, você também impõe para ele, e essa dialética musical que vai criando tem que estar baseado nesses dois conceitos. O jazz, que é essa conversa ininterrupta, e também esse tradicionalismo da música brasileira em várias manifestações, tá? A gente está falando aí de um país muito plural. Você pode pegar na região norte o boi do Maranhão, você pode pegar na região sul o chamamé e as coisas que têm mais a ver até com o sul do nosso continente. Você pode pegar no sudeste o samba, que também está muito ligado com a Bahia. Então, a gente tem diversas coisas. A gente pode pegar as modas de viola, por exemplo, que ela tem uma região gigantesca no Brasil, e às vezes não muito citada, e isso parte desde norte do Paraná, estado de São Paulo inteiro, Vitória, Espírito Santo. A gente pega também um pouco do Rio de Janeiro, pega um pouco ali de Goiás. Então, tem muitas coisas que vão, através da viola, também falar de manifestações culturais. Importante ter todas essas, ou pelo menos conhecê-las um pouco mais de perto, para que na hora que você venha desenvolver dentro do instrumento, isso tenha uma maior fluência. Rodrigo, o que eu queria te perguntar é se é possível a gente fazer uma analogia em relação ao que aconteceu com a bateria no jazz nos Estados Unidos a partir ali dos anos 30. Porque até esse período ali, anos 30, começo dos anos 40, a bateria ela tinha um papel muito, muito forte nessa questão da condução rítmica, acompanhando as big bands, ou mesmo os grupos menores de jazz, aonde a condução ela era feita no chimbal com uma marcação de bumbo, né, mais regular. E o que acontece ali a partir de meados dos anos 40, né, com o bebop, é uma bateria que ela começa a sair um pouco desse papel somente da condução, e ela começa a interagir mais com o grupo, né? Ela começa a adquirir um pouco mais de autonomia. Eu acho que tem dois nomes importantes que a gente poderia elencar aí nesse contexto, que é o Kenny Clarke e o Max Roach, que trazem a condução para o ride, deixam a mão esquerda mais livre, né, para que o baterista também possa trabalhar mais as outras peças. Então, a bateria, ela passa, eu não sei se eu poderia dizer isso, mas ela passa a ter um papel até mais orgânico dentro dos grupos, com uma sonoridade mais aberta. Então, na sua opinião, houve alguma coisa paralela aqui com a música brasileira em relação a essa evolução da bateria? E se sim, se você poderia citar alguns nomes que foram importantes nessa transição. Bom, não foi em paralelo, porque assim como muitas coisas, inclusive culturais, do nosso desenvolvimento mesmo, no Brasil, elas são atrasadas em relação à Europa e os próprios Estados Unidos. Isso não é uma crítica, é só uma realidade, tá? A gente não está fazendo não está trazendo nenhum julgamento nessa fala, e sim, é só uma realidade de como as coisas acontecem. Eu posso dizer que acho que o primeiro baterista que se destacou nesse sentido de fazer a bateria ser um elemento não só rítmico, como você citou, Adriano, na condução, foi o Luciano Perrone. O Luciano Perrone foi o primeiro que começou a pensar mesmo no instrumento e falar assim: eu toco bateria, eu não toco percussão amontoadas, e como que isso pode ter dizeres mais efetivos dentro de uma comunicação com a banda. Lembra que a gente estava falando do jazz que tem essa comunicação ininterrupta. Como o próprio Adriano citou, isso era meio à parte nos anos 20 e 30, porque era um instrumento extremamente rítmico,
para se manter a levada ali. E as melodias, até os improvisos, junto com a parte melódica, o improvisador e a sessão rítmica, não eram tão interativos assim. Depois eles vão começar a ganhar essa interatividade por conta das jams que tinham depois dos concertos da Broadway, e aí começa todo esse movimento, como o Adriano citou, do bebop, e o jazz começa a ter uma outra autonomia. As pessoas querem falar mais sobre si mesmos dentro desses contextos musicais improvisados, e a interação automaticamente começa a ser diferente. No Brasil, a gente não tinha essa tradição de jams, não tinha então essa tradição de você sair de um concerto da Broadway, de um musical, e ir para os bares. Isso acontecia e acontece muito dentro de outras manifestações, mas não de uma forma em que os instrumentos têm esse destaque na improvisação. Eu falo do Luciano Perrone porque ele foi um baterista importante que tocou, inclusive, com Radamés Nathalie, que tinha esse desenvolvimento da música instrumental. E a nossa música instrumental, ela não tinha um olhar específico para dentro das manifestações. Nós tínhamos ainda uma escola muito datada nos moldes europeus de composição e de formas de interagir. Então, as pessoas que tinham isso mais pensado para se aflorar essa coisa da improvisação estavam ligadas com as academias, e a parte da tradição da música, ela estava mais ligada ainda com a canção. Não tinha uma tradição de você conseguir fazer isso de forma jazzística. E jazzística não pelo estilo musical, mas pelo conceito, tá? Paralelo a isso tem o choro, só que o choro não tinha bateria. No choro acontecia mais essa interação, mas era mais um desses estilos tradicionais que tinha os instrumentos de percussão como um norteador de ritmo e não a bateria. Então a gente pode pensar que o Luciano Perrone aí nos anos 30, 40 começou a pensar nisso. A gente tem vários outros nomes, mas esse é um nome que a gente pode pensar e como isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. Como eu falei, ele não foi paralelo, porque a gente vai começar a pensar nisso mesmo nos anos 50. Para vocês terem ideia, a gente teve uma ideia de ruptura na bateria quando o Edson Machado trouxe o samba, que se tocava de uma forma batucada muito nos coros, para o prato. Tanto é que ele tem um disco chamado Samba no Prato. E isso já é final dos anos 60, já é anos 70, que começam as nossas tradições sobre jams e sobre grupos específicos dessa forma de tocar, essa forma mais jazzística. Aí a gente começa a falar do samba jazz especificamente e como isso vai desenvolver no instrumento. Então, acho que pensando assim, a grosso modo, esse timeline é Luciano Perrone. O Edson Machado tem esse olhar diferente e traz o samba pro prato, e foi inclusive por um problema dentro do instrumento. Ele estava fazendo na caixa ali, deu um problema, ficou sem a caixa, ele teve que ir pro prato. E ele fez a linha do tamborim no prato, por isso chamado samba no prato. E ele era uma pessoa dentro desse movimento jazzístico do Brasil, de grupos, combos, sextetos, nonetos, quintetos, trabalhando já esse desenvolvimento da música instrumental vinculada com elementos do Brasil. Bem samba jazz, então era mais o elemento do samba com essa característica jazzística. Ah, mas tem a bossa nova. Então, ainda a bossa nova estava com esse elemento da bateria ser um instrumento condutor. Tanto é que a gente tocava em uma mão com a baqueta, a outra vassourinha, bem baixinho. João Gilberto é o ícone. A gente tinha que limitar o som da bateria pelo violão acústico do João Gilberto. A gente não tinha ainda esse desenvolvimento. Apesar de a gente ter nomes importantíssimos, como Antônio Carlos Jobim, que levou a bossa nova e a nossa música para um patamar muito diferenciado. De fato, foi o movimento da bossa nova que conseguiu expandir ainda mais a música brasileira nesse formato jazzístico e colocar a música em outro patamar. Mais uma vez, não é juízo de valor, tá? A gente tem a Carmen Miranda, por exemplo, excursionando já fora do Brasil, mas ainda era esse formato canção
e uma forma de se manter a sessão rítmica como uma sessão rítmica apoiando a melodia, apoiando ali o cantor. Então vamos pensar que é Luciano Perrone, Edson Machado. O Edson Machado deu vazão para vários grupos que pintaram nessa época, o próprio Milton Banana, e assim vai, até que a gente chega nos anos 70 aí com muitos bateristas de renome que estão até hoje aí, o caso do Zé Eduardo Nazário, o caso do Nenê e tantos outros que são elementos marcantes e significantes dentro desse segmento de bateria brasileira. Rodrigo, você é um baterista que sempre está tocando. Você é muito requisitado, mas hoje em dia é muito comum aquele tipo de músico que é extremamente virtuoso, técnico, mas que não consegue ter uma carreira profissional compatível com a sua habilidade. Então, criatividade e musicalidade são duas coisas que eu, particularmente, eu não considero que elas estejam necessariamente atreladas a essa virtuosidade. E por eu já ter tocado com você, eu posso dizer que você é um baterista extremamente criativo. Então, na sua opinião, o que um estudante de bateria ele deveria fazer, ou deveria estudar, para poder equilibrar um pouco mais essa balança? Engraçado a gente estar falando disso, porque nós estamos realmente numa cisão de eras, né? Essa coisa do digital que começou com a internet ali em 95, de forma mais mundial, mais global ali para nós terrestres, né? Ela vem ditando algumas regras, e essas regras elas estão sendo colocadas para nós de forma muito ditatorial, assim, a ponto de pessoas nem questionarem por que estou fazendo isso e aquilo. Então a gente está falando sobre redes sociais, fala sobre Instagram, músicas de 1 minuto, e de assertividades que as pessoas estão querendo trazer para esse 1 minuto, sem questionar o quanto tempo elas demoraram para gravar aquele 1 minuto e se isso é necessário para tal música, para tal canção, como é que isso se encaixa dentro do contexto musical mesmo, de uma música, sem dizer de um concerto inteiro. Então, por favor, não se iludam com toda essa parafernália que a gente tem, e eu acho que é um elemento, com isso eu não estou negando, né, esse avanço que a gente tem dessa conversa global. Pelo contrário, eu acho que ela é necessária, mas como você bem colocou, a criatividade e a expressividade, ela não vai ficar limitada a 1 minuto, ela não pode ficar limitada a uma expertise que você vai colocar ali pensando somente no seu instrumento. É como uma conversa. Se você está falando sozinho, você tem ali um monólogo, você pode se expressar, você tem o seu tempo de fala, você espera, você reflete, você concorda com si mesmo, você não concorda. Ok. A partir do momento que você está com uma outra pessoa, tudo muda. Tudo muda, porque tem que ter esse bate-bola, tem que ter essa dialética, senão não é uma conversa. Senão são 2 monólogos em paralelo, inclusive passíveis de não ter de fato nada a ver uma coisa com a outra. Alguém perguntar sobre melancia, você falar sobre chiclete, e 2 pessoas falarem isso e achando que estão falando exatamente de alguma comida em si, né? Só são detalhes que mastigam, um você ingere, o outro você só fica ali mastigando, não é só porque entra na boca que é um alimento. Então, importantíssimo a gente entender todo esse movimento, mas a partir do momento que você vai tocar com uma outra pessoa, seja ela um duo, um trio, quarteto, quinteto, sexteto, se identificar a sua função, conseguir dialogar com as outras pessoas e ter os seus momentos de avanços, seus momentos de recuo, isso musicalmente falando, para que a fluência do som consiga abarcar a música que está tocando ali com aquele grupo, quarteto, quinteto, sexteto. Isso a gente está falando da criatividade. Onde é que a gente se alicerça para ter tudo isso? Volto a falar. 2 conceitos importantes são baseados para a gente falar dessa música instrumental. E por que a gente fala da música instrumental em si? Acredito eu que a música instrumental é uma autorreflexão e um autoconhecimento que vai te ajudar a desenvolver uma criticidade a ponto de você se conhecer e saber como se portar em outros
segmentos musicais. Então, quando você vai tocar uma canção, muda totalmente a chavinha, realmente. Você vai lá para acompanhar o cantor, tem uma letra, tem um texto. Esse texto, ele constrói imagens e é a partir daquilo que as pessoas vão se relacionar com aquela música naquele momento. Na música instrumental, isso muda, porque a gente está com a parte sensitiva das sensações muito mais apurada, não que seja menor a canção, mas é diferente. Como a gente não tem a palavra concreta, os sentidos e os sentimentos vão passar por lugares diferentes por conta da construção social de cada ser humano que está ouvindo aquela música. Para isso, o instrumentista tem que estar muito atento com o que ele está dizendo para ele conseguir retratar aquele momento. Por isso que eu falo da música instrumental. E onde é que a gente se baseia nisso? No meu caso, da música brasileira, tradições brasileiras dos estilos baseados na sua cultura, não só social, cultural e musical, e também nesse conceito do jazz de como você desempenhar com um grupo essa forma de se colocar mais avançado ou mais reduzido, não digo mais avançado, mas de uma forma também que você vai ser um condutor ali no caso da bateria. Vou fazer um paralelo para falar sobre isso. Vamos pensar num time de futebol. O baterista é um zagueiro central, ele tem uma função específica. Assim, depois dele só tem um goleiro. Então, não é vergonhoso ele dar chutão para lateral. O baterista não é vergonhoso conduzir. Tem momentos que ele vai ficar conduzindo ali para quem estiver cantando, para quem estiver na linha de frente. E é uma delícia, hein, gente? Mas o zagueiro também pode cabecear no escanteio e eventualmente ele pode fazer um gol, que seria o momento de solo do baterista. Então, saber essas posições, porque, como eu falei, importantíssimo. Você pode chegar lá e fazer o gol de cabeça. Mas, se tiver um contra-ataque, você tem que voltar, porque o time inteiro está esperando que você seja o último homem antes do goleiro. Você não pode falhar nessa função. A outra é um plus. Então, você tem que conduzir? Tem que conduzir. Você vai improvisar? Ótimo, melhor. Mas a condução é uma parte importante. E essa condução vai de muita investigação individual para que você consiga discorrer ali com a banda o seu lugar de fala, o seu lugar que você pode atuar e ao mesmo tempo você vai alicerçar esse grupo que você está tocando. Rodrigo, eu vou te perguntar uma coisa agora, que eu tenho perguntado para todos os palestrantes e tem sido muito interessante porque as respostas elas têm sido sempre muito diferentes, né? Que é a seguinte: existe algum método ou algum estudo que você tenha feito ou alguma dica, alguma coisa que alguém alguma vez tenha falado para você que você pode dizer que isso fez total diferença na minha forma de tocar ou até mesmo de me posicionar profissionalmente? Ok. Pensando nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento, uma coisa que me ajudou demais, e aí eu vou falar de uma parte muito técnica, são os solos de caixa, inicialmente aqueles do 150 do Will Coxon, mas os solos do John Wes Pratt, que são 14 solos franceses, esses foram divisores de águas na minha vida. Por quê? São solos de caixa, são solos técnicos, que eles vão de uma tecnicidade que parte desde uma escola marcial, que são aquelas bandas, assim, a gente tem os maiores exemplos visuais, aquelas bandas americanas que tem em jogos anteriores a jogos de futebol, tal, ou então essas escolas marciais que têm uma regularidade e uma sincronicidade. Eu edito aqui. Que tem uma regularidade, uma sincronicidade gigantesca entre, sei lá, 30 caixistas, 20 surdos, 40 pratos. Então ela traz um sentido militar para a coisa que é muito rígido. Isso para mim, no primeiro momento eu achava assim, nossa, eu tenho que fazer tudo isso mesmo, mas não tem muito a ver com o meu universo, não é uma coisa que eu busco. Onde é que foi o plus aí? Estudando com o Zé Carlos em Tatuí, a gente começou a desenvolver esses solos de caixa distribuídos na bateria. Nessa eu pude me conhecer muito melhor porque eu pude entender o meu discurso musical através dos tambores.
Que sensação é tocar o primeiro tom? Que sensação é tocar o segundo tom? Eu vou tocar um prato, é cúpula ou é o prato na sua borda? Eu toco esse chimbal, eu deixo esse chimbal aberto ou fechado? Todas essas sensações que eu posso trazer no instrumento foi uma pergunta para mim mesmo. O que eu quero dizer com cada batida? E isso foi de uma investigação profunda e que me deu um start para muita coisa para mim dentro do meu instrumento. Eu faço uma pesquisa de bateria melódica, e isso tem uma linhagem gigantesca já por vários instrumentistas, tá? Você pegar Phil Jones, que tinha uma coisa até acrobática dentro do instrumento, pensando nessas melodias, desde, sei lá, contemporâneos como o Brian Blade ou Bill Stewart, são bateristas que pensam nessa linha melódica de modos diferentes, inclusive, são pessoas que têm, dentro do jazz e dentro da linha melódica, modos de enxergar a bateria diferentes, mas que pensam nisso, bem interessantes. Então, para mim, fazer essa investigação melódica no instrumento foi um divisor de águas. E esse método do John S. Pratt, os 14 solos franceses, foi uma coisa que até hoje eu uso nas minhas aulas e eu tenho muito carinho porque ali eu pude me conhecer melhor, ali foi um autoconhecimento bem grande. Rodrigo, eu sei que você também é professor e eu queria te fazer uma pergunta agora com um cunho mais pedagógico. Como seria, né, para você a abordagem em relação ao aluno totalmente iniciante que chegou hoje para fazer aula de bateria com você e nunca tocou bateria? Como que você conduziria essa primeira aula? Eu vou dividir em duas partes, tá, Adriano? Eu vou falar sobre uma iniciação infantil e eu vou falar sobre uma iniciação adulta. Por quê? Elas mudam por conta das percepções. A infantil, ele já tem uma gama de percepções, mas nós temos que instigar, inclusive, como ele se enxerga dentro de uma ludicidade que o instrumento pode dar, porque lembre-se, amigos bateristas e afins, quando a gente veio tocar esse instrumento, a gente não pensou em fazer música, a gente pensou em brincar. Essa ludicidade que em princípio nos encantou de ver o tamanho do instrumento, já foi o primeiro choque. Quando a gente toca e vê que o tambor sai um som, a gente fica encantado. E isso nos prende, vocês podem perceber, para quem tem criança por perto e quando vê uma bateria, é de uma apreensão na atenção gigantesca que às vezes a criança ainda não despertou para muitas das coisas na vida. E de repente ela para no instrumento e fala assim, nossa, olha esse universo. E ela começa a tocar, e começa a se entender e achar esses caminhos. E fala assim, nossa, que legal. E fica ali, pode ficar minutos, pode ficar horas investigando esse instrumento de uma forma muito lúdica. O que na vida adulta a gente já passou por vários sentidos, não é tão lúdico assim. E por isso que eu vou dividir em duas partes. Se eu vou pegar uma criança, eu vou, dependendo da idade dela, e isso a gente estuda em pedagogia, a gente tem fases da vida para entender como é que a criança se desenvolve. Então vamos supor, sei lá, tem 8 anos, se a pessoa vem tocar bateria e tem 8 anos, eu não vou falar necessariamente sobre uma lateralidade que ela tem que exercer. Então, eu sou canhoto, a minha bateria está para canhoto. Quando ele vem tocar, eu toco a bateria de canhoto, toco a bateria de destro. Por quê? Porque eu quero conhecer esse aluno a fundo e ver quais são as características e tendências dele. Porque não adianta ele, por exemplo, de repente o aluno ele tem 6 anos, ele não começou a escrever ainda, ele não sabe que mão ele escreve. De repente ele nunca chutou uma bola, ele não sabe qual pé ele chuta. O importante é explorar com a criança porque você deixa ela livre. Ela vai ganhando experiências sem nenhuma regra formal de que tem que ser desse lado, tem que ser daquele lado. Então, eu dei um exemplo de lateralidade. Mas os sentidos musicais, que são as percepções e de como ela transfere as suas experiências emocionais, físicas e cotidianas para dentro do instrumento, tem que ser exploradas desde o primeiro segundo.
Timbre, que é propriedade do som, tem que ser questionado. Alturas, duração, todas essas coisas você vai procurando com a criança, fazendo uma espécie de investigação, de uma forma lúdica que ele possa brincar com isso, que não seja nada imposto. Já para um adulto, a gente vai perguntar quais são as suas preferências musicais, o que o levou a tocar esse instrumento, e a partir do mundo dele, isso é muito importante, a gente traça esse processo construtivista que é de entender o que ele já tem de sentido musical, como é que ele identifica tudo isso, e aí a gente vai falar timbre, as mesmas coisas como a gente fala com uma criança, mas com um adulto até com palavras já mais apuradas e com sentidos mais claros que ele pode decodificar. E a gente vai trazendo para o instrumento. Ó, quando você escuta aquilo ali, e que você acha que, qual peça que você acha que vem? E é claro, isso é uma investigação dele com ele mesmo, e o professor intermedia esse momento. Mas, como o professor, como aplicando algo para ele executar, a gente vai começar a falar de regularidades ou de formas com que a gente pode executar tais sons. Então, peças que tenham som contínuo, outras que vão entrando nessas peças, e isso vai se formando as levadas, vai se formando os grooves, e aquela vontade da gente acompanhar uma música. Então, logo no começo a gente tem que explorar tudo isso e de uma forma muito intensa para que a pessoa fique envolvida, ela se entenda, ela entende que tem um mediador ali para fazer isso junto com ela, ela entende que tem um mediador que vai passar algumas coisas, e isso vai aflorando de um jeito bem legal, lembrando que a diversão é sempre em primeiro lugar, tá? A diversão no sentido de não é irresponsável, uma diversão de procura e prazerosa no instrumento em relação à música. Como que a gente desenvolve isso é bem importante para que a gente crie o interesse pro novo instrumentista. Rodrigo, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, ter participado aqui com a gente do Congresso, ter compartilhado todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, que com certeza fez total diferença para todo mundo que pôde assistir aqui a sua palestra hoje. Então, muito obrigado. Adriano, eu que agradeço, queria agradecer aqui em nome de todos os bateristas sobre esse congresso de baterias on. Para nós é muito importante, prazeroso, falar de bateria e falar de música. Eu tenho certeza que posso falar isso em nome deles. E um agradecimento a toda a equipe, todo mundo que está por trás para fazer esse congresso acontecer, e a todos vocês que estão aí em casa nos acompanhando. Queria saber o nome de um por um aqui para a gente poder bater um papo, mas a gente pode fazer isso inclusive pelas redes sociais. Quem quiser falar comigo, as redes em algum lugar vai estar, ou então a gente vai colocar numa descrição textual também. Mas quem quiser, por favor, fique à vontade e sinta-se em casa para a gente falar cada vez mais de bateria. Um congresso como esse que o Adriano promoveu são muito importantes para esse instrumento e para a música em si.